A gente começar a falar sobre petróleo, deixa eu trazer primeiro ele, Frederico Nobre, analista da Warren, que acaba de conectar aqui com a gente. Frederico, até porque a gente tem essa queda fortíssima aqui do petróleo, a gente até vai falar sobre algumas companhias também mais aqui na nossa programação. O Alex André está chegando aqui para poder falar mais sobre isso. Mas, Frederico, eu quero começar falando sobre o cenário, sobre a commodity em si com você. A gente está tendo essa queda fortíssima do petróleo. Por um lado, a gente tem a OPEP aí revendo a oferta por parte, o aumento de oferta por parte de alguns outros países, o Brasil inclusive é um deles. Temos também a questão da demanda aumentando um pouco, mas em compensação, a gente tem toda essa crise aí gerada no setor bancário que traz incertezas. Esse CPI que foi divulgado aí dos Estados Unidos hoje, ou seja, o fato é que a gente tem uma instabilidade em relação à cotação da commodity que volta para um patamar que a gente já não via há muito tempo, $77 a cotação do barril do petróleo. É essa nova realidade que a gente deve, então, começar a precificar diante dessas incertezas? Porque se a gente tem uma inflação maior, a demanda, com certeza, fica aí numa grande interrogação, né, Frederico? Boa tarde para você. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, pois é, assim, acho que o mercado está avaliando todos esses efeitos e colocando tudo na balança, né? Os preços do petróleo hoje caíram mais de 4%, é uma queda aí que... Enfim, a maior queda em 3 meses. A gente teve hoje dados de inflação dos Estados Unidos, tivemos a recente crise bancária, principalmente olhando ali para o Silicon Valley Bank, né, que todo mundo viu, que repercutiu bastante aí no final da semana passada. E o Brent caiu mais de 4%, o WTI 4,6%, então esses foram os fechamentos mais baixos, se a gente for pegar ali desde dezembro de 22, né? Então é bastante relevante, e acaba que isso está muito relacionado à percepção por parte dos agentes econômicos em relação à atividade, né? Então, por um lado, você tem ali a inflação ainda persistente, e quando a gente olha para o núcleo de inflação, está muito acima do que o Fed consideraria razoável ali para a meta de 2%. Em paralelo, né, a gente teve essa questão do Silicon Valley Bank, né? Então, o mercado ele tinha na semana passada, né, reduzido as apostas em relação a uma possível alta de juros acelerada por parte do Federal Reserve. Hoje as apostas elas estão concentradas ali no 0,25 numa próxima reunião, e nessa próxima reunião desse mês, e mais 0,25 em maio. Só que o que está em xeque é justamente o nível da atividade econômica, né? Então, a atividade econômica global enfraquecendo, e o player que pode mudar o jogo é a China, que é o maior importador de petróleo bruto no mundo, né? Então, hoje mais cedo, inclusive, a gente teve um relatório mensal da OPEP projetando uma demanda maior por parte da China esse ano, né? Só que a gente está esperando também o relatório da Agência Internacional de Energia, que vai sair na quarta-feira. Então, por um lado, você teve aí essa projeção de uma maior demanda na China, por outro lado, você teve essa questão da contração da atividade econômica global e todas essas incertezas relacionadas à atividade que a gente está acompanhando também, né? E a OPEP ela acabou deixando nesse contexto inalterada a previsão da demanda global do barril de petróleo, que está com uma projeção aí de crescer 2,3% nesse ano aqui de 2023, ou 2,32 milhões de barris por dia, tá? Então, os olhares vão se voltar aí para esse relatório da Agência Internacional de Energia, que vai sair na quarta-feira. Mas, assim, apesar desse movimento de queda hoje no barril do petróleo, acho que a expectativa ela ainda continua razoavelmente em linha com o que estava sendo esperado aqui no início do ano, né? Então, petróleo ali na casa dos 80 a 90 dólares, tá? Acho que quando começa a fugir muito disso, e aí eu estou falando do Brent, que especificamente representa ali 2/3 das transações globais de petróleo, tá? Então, olhando para o Brent, nosso cenário base é nesse patamar aí, entre 80 e 90 dólares, agora acabou entrando num território ali que a gente chama de oversold, né? Quando o petróleo está tecnicamente vendido. Fred, agradeço imensamente pela participação. Inclusive, eu gostaria de incluir aqui nessa conversa Alex André, especialista em investimentos da Sara Invest. Alex, quais as principais dúvidas que a gente pode tirar de toda essa situação? Por favor, aproveite essa nossa participação, essa nossa conversa de hoje, focada, claro, no setor de petróleo. Gabriel, obrigado pelo convite, Débora, Fred também pela participação. Eu queria fazer uma pergunta para o Fred. Ele estava falando muito mais do cenário ali de petróleo, indo pela linha ali do top-down, né? Eu queria mais no ensejo do bottom-up, né? Mais pelas companhias, né? A gente tem visto
a Petrobras, né, reagindo negativamente, né, nos últimos dias, principalmente em relação à questão da tributação, à questão dos aspectos políticos, né, a gente sabe muito bem o que está acontecendo. Mas, por outro lado, as empresas também, né, as Junior Oil, caíram bastante, né, e eu destaco aqui a 3R, inclusive alguns analistas, né, começando a fazer conta, achando esse preço abaixo de R$30 realmente bem convidativo. Eu queria saber um pouco da sua avaliação, né, inclusive um relatório bem interessante do BTG, né, que fez um relatório recente que foi divulgado, falando sobre 3R, né, somente se a gente olhar ali o valor presente líquido, né, dos ativos, somente Macau dá em torno de R$27 por ação, né, somente um ativo, ou seja, você está comprando 3R no preço de hoje, basicamente comprando só Macau, né, nem considera a Potiguar, que seria na casa ali de R$50, caso não saia Potiguar. Sair Potiguar fica na casa de R$80, né, falando somente por essas métricas. E claro, né, se a gente olhar ali principalmente por outros múltiplos, também a gente acha um papel bem descontado na ordem de 2 vezes EBITDA, papel assim como o Prio também, que tem sido na mesma atuada. Enfim, também tem uma relação que não tem tão direta em relação ao trigger de curto prazo com o Potiguar, mas também, ao mesmo tempo, tem ali uma posição de caixa bem saudável para crescer de maneira inorgânica, né, Fred? Enfim, queria saber um pouquinho mais sobre isso. O que você acredita aí em relação às Junior Oil? Se faz sentido nessa visão vis-a-vis com Petrobras também, que cada vez mais investidores estão mais receosos com Petro, mas chegando oportunidade para essas empresas aí menores. Boa, acho que tem bastante coisa para falar, né? Acho que em relação ao setor de óleo e gás como todo aqui no Brasil, né, a gente teve essa medida da tributação das exportações, obviamente isso é negativo para o setor, né? A gente tem que acompanhar como vai se desenrolar esse trâmite, as negociações entre as principais entidades do setor, as empresas, né, não só a Junior Oils e a Petro, mas também as majors que atuam aqui no Brasil. Certamente vai ter uma pressão por parte das empresas para que esse imposto ele não seja perpetuado, e acredito bastante também num posicionamento bem firme em relação a isso do IBP e da ANP. Né? Tendo dito isso, assim, eu acho que essa questão do imposto de exportação acaba sendo um pouco mais jabuticaba, porque você, por um lado, né, você tem uma receita ali de curto prazo, mas por outro você acaba afugentando investimentos aí na hora que você tem um bloco de licitação para negociar, o bid é muito mais baixo, você, enfim, acaba prejudicando ali o setor como um todo. É um setor que representa 15% do PIB industrial aqui no Brasil, que tem um CAPEX gigante projetado para os próximos 10 anos, então acaba sendo uma medida prejudicial na minha visão, e o setor como um todo foi afetado. A gente vê isso na cotação das ações, vê isso no spread, que a gente viu uma abertura significativa nas taxas, nos títulos de dívida, a própria PetroRio, se você for ver, tem debênture negociada IPCA mais 9 quase, no secundário. Então, assim, o setor como um todo vem sofrendo nessas últimas semanas, e obviamente assim que isso traz oportunidades, tá? Para o investidor mais focado ali no médio e longo prazo, que está atento a esses ruídos, mas olhando para esses ruídos como uma oportunidade. Então, assim, no curto e médio prazo, é bem possível que a gente continue vendo essa volatilidade. No médio e longo prazo, eu acho que nada muda em relação ao cenário de óleo e gás aqui no Brasil. A gente tem uma vantagem competitiva muito grande aqui, que é o nosso custo de produção. Então, a gente vê empresas como PetroRio produzindo petróleo abaixo de $10 por barril, a própria 3R com uma curva de produção ascendente, né, e cada vez mais baixando esse lifting cost, PetroRecôncavo na mesma linha, né, e a Petrobras também ali no pré-sal, aumentando sua fronteira exploratória, também com a oportunidade de explorar a margem equatorial. Então, assim, eu acredito bastante no setor, acho que é um setor que está bem preparado para aproveitar essas oportunidades. O Brasil, até 2030, sai de uma posição de top 8, top 9 exportadores do mundo para top 5, né? Então, se a gente conseguir continuar executando esses projetos aí, principalmente a Petrobras, de forma bem sucedida, a gente tem bastante oportunidade aqui de crescimento, e esse setor certamente é um setor que tem tudo para gerar benefícios aqui, não só para o acionista, mas também para a sociedade, que se reverte em tributos, né, e que pode trazer aí um bem-estar social. Então, acho que tem que ser olhado com carinho, acho que tem muitas oportunidades aqui. Eu particularmente acredito que o setor de óleo e gás, a tese não vem de hoje, não vai terminar amanhã, então, assim, tentar acertar esses movimentos de curto prazo é um pouco complicado, mas pensando numa alocação de médio e longo prazo, acho que tem tudo para outperformar ali o Ibovespa e outros índices do mercado
mercado de ações como um todo. Falando especificamente da Júnior, eu tenho uma preferência por PetroRio, tá? A gente, na Warren, tem recomendação de compra de PetroRio desde 2021. Enfim, acho que é a empresa mais eficiente, a que está mais preparada para qualquer tipo de cenário adverso, tem uma trajetória de crescimento, uma curva ascendente, né? E naturalmente ela vai ser precificada a múltiplos mais altos do que as demais pela capacidade de execução, pelo lifting cost mais baixo, pelas oportunidades que já estão na mesa e que ela já está executando. 3R, por outro lado, tem um certo risco de execução, não só pela interrupção da venda de ativos da Petrobras aí por 90 dias, mas também porque ela tem muitos projetos em andamento, o que exige um CAPEX mais alto, e essa curva de produção ela ainda não foi completamente concluída, né? Então ainda tem uma curva de produção que precisa de um certo tempo para maturar. Então a 3R, de certa forma, ela perdeu nesse último ano o boom da commodity, né? Igual as outras, elas conseguiram surfar aqui muito bem, como foi o caso da PetroRio, tá? Então, assim, eu tenho essa preferência por PetroRio, mas entendo que o setor como um todo é atrativo e sim que essa queda de 3R ela abre uma janela de oportunidade. Maravilha. Inclusive, Fred, nós tivemos algumas conversas neste início de ano, mas também já há algum tempo da diversificação do portfólio dessas companhias, dessas junior oils principalmente. Eu gosto sempre de lembrar da PetroRecôncavo, que traz ali uma tese de gás um pouco mais acentuada. Agora, no início do ano, nós começamos a conversar novamente sobre a diversificação na Petrobras, com possível geração de energia eólica. Então, como que é vista essa diversificação nos portfólios dessas companhias dentro do segmento de óleo e gás? A gente sempre fala óleo e gás, mas principalmente a gente fala aqui de combustível, fala de petróleo, principalmente para essas junior oils. Como é que vocês normalmente avaliam essa exposição a outros mercados? Eu lembro que anteriormente nós tínhamos grandes companhias aqui do setor de siderurgia e mineração que tinham exposição a vários mercados e foram se limitando aos pouquinhos. Exemplo, a Vale, que tinha operação de tudo que existia aqui no Brasil e foi se limitando a apenas uma operação que era mais rentável e fazia mais sentido para o seu modelo de negócios. Essa diversificação, ela é bem-vinda para o segmento de óleo e gás, talvez explorar ali outras formas de geração de energia. Como que está na sua cabeça? Qual a sua visão sobre esse portfólio diversificado de algumas companhias dentro desse segmento? Bom, acho que a resposta para essa pergunta depende muito do propósito da companhia que está sendo analisada, né? No caso da Petrobras, acho que o acionista precisa entender que é sócio do governo, né? E o governo ele tem outros interesses além da majoração do valor da ação, né? Então, assim, a Petrobras iniciar projetos em energia renovável, certamente esses projetos eles não vão ter o mesmo retorno para o acionista do que o projeto de investimento em óleo e gás, né? Só que, ao mesmo tempo, é uma empresa que tem o capital misto, então o governo ele é sócio e ele tem outros interesses, como eu comentei. Agora, pensando em termos de retorno, né, no capital investido, nada vai dar mais dinheiro do que produzir petróleo em real e vender em dólar, né? Então, não tem projeto de energia eólica que vai render mais do que isso. Olhando para os campos onshore ali, pegando a PetroRecôncavo como exemplo, né, ou então até a 3R Petróleo, né, com alguns campos onshore, você não tem a mesma capacidade, né, o mesmo volume e, enfim, o mesmo nível de custo do que uma empresa que está fazendo isso nos blocos no mar, né? Então, hoje é por isso que eu tenho essa preferência por PetroRio, porque ela é um pure player, então ela está focada ali em revitalizar campos maduros que já produzem, aumentar a produção desses campos, ela é muito boa nisso, né? Assim, só vendo notícia positiva da PetroRio, até é curioso isso, né? No último resultado, um dia antes de sair o resultado da PetroRio, teve a taxação do imposto, teve o imposto da exportação de petróleo. A PetroRio, naturalmente, seria a empresa mais impactada, porque ela exporta 100% ali da produção dela. E no dia seguinte teve uma divulgação ali de que a empresa ela conseguiu revitalizar um poço, aumentando consideravelmente ali quase em 10% a produção dela, né? Então, praticamente compensou, netou o efeito do imposto, né? Então, a PetroRio é muito eficiente nesse sentido. Nesse último release, né, a empresa divulgou ali o lifting cost em $8,6, o menor da história. Então, ela tem uma trajetória descendente de custo de produção, o que é
a melhor estratégia possível para você se livrar, de certa forma, se proteger da volatilidade da commodity. É uma empresa que tem a sua área de trading ali muito bem desenhada, né? Enfim, que consegue vender muito bem o seu óleo produzido. É claro que conforme o volume, o tamanho vai aumentando, né? Você tem outros desafios relacionados a isso. Nesse último balanço a gente já viu que a empresa ela optou por estocar, por exemplo, uma parcela da produção no Caribe para vender melhor quando o desconto tivesse fechado um pouquinho. Então, a PetroRio ela consegue gerenciar muito bem as suas vendas também, que é um problema, por exemplo, para a PetroRecôncavo, né? A PetroRecôncavo ela toma um spread muito grande na venda do petróleo dela, porque ela depende da Petrobras, ela vende quase tudo para a Petrobras, né? Então, quando você olha para a empresa de commodity aqui, né, você tem, claro, o preço da commodity como um driver, mas além disso você tem também os custos de produção e a curva de produção, né? Então, quando a gente olha para a PetroRio, é uma curva de custos de produção descendente com uma produção ascendente, né? Então é isso que a gente busca em empresas de commodities, né? Uma empresa que ela consegue suportar qualquer fase, qualquer etapa do ciclo econômico, tá? E aí, assim, acho que respondendo a pergunta para a gente finalizar aqui como resumo, né? Acho que nada vai dar mais dinheiro do que produzir petróleo em real e vender em dólar, né? Se a empresa ela está se desvirtuando disso, provavelmente o retorno para o acionista ele vai ser mais baixo do que uma outra que está 100% focada nessa atividade. Maravilha. Por favor, Alex André, última perguntinha aqui para a gente encerrar a nossa entrevista. Sei que eu estou tomando bastante tempo do Fred, mas as dúvidas são várias com esse inimigo. E as respostas são melhores Hoje ainda. está difícil, viu, Alex? Hoje está complicado. É uma aula aqui do Fred. Fred, a última pergunta, você estava falando bem de PetroRio, eu estava escutando aqui. Seguinte, muita gente, inclusive até investidor, questionando esse crescimento do pipe da Prio agora, depois que Parque das Conchas caiu, né? E antes era Albacora, teve Parque das Conchas, aí nada aconteceu e a companhia, se que nem você mesmo disse, né? Alavancagem muito baixa, né? E ela suporta muito bem, né? Uma nova aquisição, enfim, que possa acontecer. Mas caso isso não aconteça, você acredita que a companhia possa distribuir isso via dividendos e possa ser aí uma companhia pagadora de dividendos? Claro que ela tem um grande potencial em crescer tanto organicamente, a RU, outros projetos, né? Tem bastante coisa para acontecer, mais tieback vindo por aí, mas enfim, inorganicamente, será que se essa janela não abrir, faz mais sentido destinar esse recurso para o acionista? Como que fica esse embate aí na sua discussão? Pô, falando especificamente da Prio, né, ela é até engraçado, né, porque a PetroRio mudou de nome, agora é Prio, né, eu ainda tenho mania de chamar de PetroRio, o pessoal das antigas aí está acostumado com o nome PetroRio, né, mas quando a gente olha para a Prio, assim, é uma empresa que estava com dívida líquida e EBITDA negativo, né, então, assim, na verdade, quando você olha para o endividamento da PetroRio, ela tinha mais caixa do que dívida, né, então a dívida líquida era negativa, só que nesse último trimestre a empresa ela já fez um pagamento, agora nesses primeiros 3 meses de 23, ela já fez o pagamento de Albacora e acabou também fazendo o pagamento da aquisição da Domo, né? A Domo Energia, que era a antiga OGX, e que para a Prio, essa aquisição ela foi muito mais na linha de receber os créditos tributários, né? Então para a Prio fez muito sentido essa aquisição, porque a Domo estava dando prejuízo por um tempo, a Prio vai e abate esses prejuízos no imposto de renda, o que acaba reduzindo ali a alíquota efetiva de imposto que é paga pela empresa aí nos próximos 8, 10 anos, né? Então, foi uma aquisição também bem sucedida aí da PetroRio e que a gente considerou bem positiva aí para a empresa. Agora, falando da posição de caixa, endividamento, etc., serão necessários investimentos ali em CAPEX, né, tanto na parte de Albacora para revitalizar o campo, como também ali na terceira etapa da revitalização de Frade, que é outro campo da PetroRio, e para o Wahoo, em 2024, que está prevista a retirada do primeiro óleo. Então, acho pouco provável que a empresa, ao longo desse ano, vai fazer novas aquisições, a não ser que surja algum ativo muito interessante para a PetroRio, né? Mas ao mesmo tempo que ela não deve fazer novas aquisições agora esse ano, você tem 2 projetos mega relevantes em andamento, né? Na verdade, 3 projetos mega relevantes em andamento, o que é a revitalização de Frade, o segundo a Albacora, né? Então a empresa ela tem ali uma curva de produção, ela acabou de pegar o campo, né? O que deve aumentar o lifting cost aí da PetroRio nesse primeiro trimestre de 2023,
mas depois, conforme ela for se adaptando, for trazendo as melhorias operacionais que ela sempre faz para todos os campos em que ela atua, é bem possível que a gente veja esse lift cost cedendo, né? E para isso a PetroRio ela vai ter que fazer investimentos também em Albacora. E aí, claro, tem também o Wahoo, então a empresa ela entra nessa fase agora de investimento, e com o primeiro óleo previsto para 2024. A nossa estimativa aqui é que em 2024 a PetroRio ela chegue a uma produção ali de pelo menos 120 a 140 mil barris, o que já seria praticamente o dobro do que ela produz hoje. Obrigado, Fred. Sempre muito bom. Uma aula aqui. Sempre. Muito bom, viu, Fred? Muito obrigada mesmo. Sua participação sempre muito importante aqui. Eu espero poder contar mais vezes aqui, inclusive, com você. Você manda muito aí sobre o setor. Obrigada mesmo. Forte abraço para você e para todo o time da Warren. Obrigado a vocês, pessoal. Obrigado, Débora. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Alex. Obrigado a todo mundo aí. Valeu, pessoal que está assistindo. Até a próxima.